sistema endócrino, falando especificamente de duas glândulas importantes, que é o hipotálamo e a hipófise. O sistema endócrino tem as funções controla as funções e atividades do nosso corpo, que são coordenadas e integradas pelo sistema nervoso e pelo sistema endócrino. O sistema endócrino é composto de várias glândulas que se situam em diferentes pontos do nosso corpo. Glândulas são estruturas que produzem substâncias que têm determinada função no nosso corpo. Agora a gente vai conhecer um pouquinho mais do hipotálamo, que é uma estrutura pertencente ao sistema nervoso central, a qual a hipófise está ligada. Um pouco menor que um grão de feijão. Ele está relacionado com regulação da temperatura corpórea, apetite, atividade gastrointestinal, regulação hídrica, atividade sexual e emoções. É composto por uma substância cinzenta, possuindo vários núcleos e neurônios. Possui receptores moleculares para os sinais químicos que estão circulando. Relacionado também a outra glândula, é a hipófise, no caso, né? Ela fica localizada também abaixo do hipotálamo, né? E é do tamanho de um grão de ervilha, né? E ela está na base do encéfalo. A hipófise possui uma porção anterior e outra posterior, e entre as quais fica uma porção média, pouco desenvolvida na espécie humana. Os hormônios da porção anterior são conhecidos coletivamente como trofinas, que é do grego trofé, que significa nutrição. Assim chamados por atuarem estimulando a atividade de outros órgãos ou glândulas. Os hormônios da porção posterior são, na verdade, produzidos pelo hipotálamo. E agora a gente vai falar de alguns hormônios produzidos pela hipófise e a sua atuação no corpo, né? Então temos o hormônio do crescimento, o GH somatotrofina. Ele age no crescimento de vários tecidos e órgãos, particularmente nos ossos. E como resultado da estimulação da síntese proteica, é considerado por isso um hormônio anabolizante. Na infância, sua deficiência leva a um quadro de nanismo hipofisiário. Aí é uma curiosidade, né, que muitos de vocês, alunos, pode perceber, porque a pessoa é menor, porque o outro é maior, ou tem pé grande, ou tem pé pequeno, né? Então é a função dessa glândula, né? E seu excesso leva a um quadro de gigantismo, no caso, o hormônio produzido em excesso, caracterizado pelo crescimento exagerado de todo o organismo. O excesso no adulto provoca aumento das extremidades, mãos, pés, mandíbulas, conhecido como acromegalia. Atualmente, utilizando-se técnicas de engenharia genética, também é sintetizado por bactérias. E temos outras glândulas agora que vamos... Outra glândula também seria que atua de estimulação de produção de leite nas glândulas mamárias durante a lactação, né? Outra glândula, né, que é a glândula da tireoide, né? Ele age estimulando a síntese dos hormônios tiroidianos, os quais atuarão na regulação do metabolismo celular. E o hipotálamo está intimamente relacionado com a hipófise no comando das atividades. Ele controla a secreção hipofisária que produz a oxitocina. Outro também que o colega vai seguir falando, então. Temos a melanotrófica, né? O MSH, relacionado à coloração da pele em anfíbios e répteis, principalmente em ocasiões de camuflagem ou de corte nupcial. No homem não há uma função conhecida, né, dessa glândula, mas nós podemos ver que também são glândulas produzidas em outros seres vivos. Uhum. E é legal também que tu vê que a hipófise, né, se faz presente também nos anfíbios e répteis de uma forma e nos humanos de outra, né? Não quer dizer que só porque nos répteis é de uma forma na gente vai ser, né? Como ela é ampla. Outra que acontece aqui é a oxitocina. A porção posterior libera dois hormônios, né? Uma é a oxitocina e a outra é antidiurético. Mas falando da oxitocina, que a gente está falando
falando de alguns para vocês. A gente está dando uma pincelada na matéria, depois a gente vai desenvolver melhor isso, né? Porque é uma videoaula, é bem resumido. A oxitocina é um hormônio antidiurético. Estimula a contração uterina durante o trabalho de parto e a contração dos músculos lisos das glândulas mamárias da expulsão do leite. A circulação sanguínea, tanto no hipotálamo quanto na hipófise, é extremamente importante, pois as hormonas produzidas por essas estruturas devem ser impulsionadas para o sangue para que cheguem ao ponto de ação. Tanto o hipotálamo como a hipófise apresentam suas próprias artérias, as artérias hipotalâmicas, que conduzem o sangue até o hipotálamo, e as artérias hipofissárias superiores e inferiores que irrigam a hipófise. Agora a gente vai falar um pouco mais do hipotálamo ali, né? O que ele age mais na regulação da temperatura ali, mas de forma mais detalhada. Regulação da temperatura, a temperatura do sangue. Volta um pouquinho, colega. Ali. Não, pra frente, colega. Mais. Aqui, ó, a temperatura do sangue que passa pelo hipotálamo regula a atividade dos neurônios, aumentando assim a atividade de temperatura e regulando. Tem a regulação hídrica, que controla a água corporal, né, e através da perda de água pela urina. Isso ali já falei também. Então, é bem amplo, né? É um pouco até... É difícil pra gente falar em vídeo, assim, porque é um material que a gente falaria em aulas por mais tempo e de uma forma com mais material, com cartazes, fotos, né? E como é um trabalho em grupo, a gente está dando aula. Principalmente imagens, no caso, né? Os vídeos também, que fossem explicar que, na verdade, isso aqui foi só uma fundamentação teórica para que eles tenham alguma noção do que é o hipotálamo e a hipófise, mas que no decorrer de uma aula inteira ou 2 aulas, talvez a gente poderia fazer um vídeo ou imagens que apresentassem para que eles entendessem melhor. Então é isso, muito obrigada.